mãe teve o cuidado de me comprar os livros adequados, que eram os livros dos contos de fadas, tudo isso, enfim, dos irmãos Grimm, tudo isso, não é? Mas acontecia que havia uma biblioteca em casa, que era uma biblioteca sobretudo de livros românticos, portanto, dos autores românticos herdados, portanto, do século XIX, e em casa tinha-se esse tipo de livros. E eu comecei a ler em voz alta Camilo Castelo Branco, Júlio Denis, autores assim, que eram os autores populares no campo, não é? Então o que aconteceu foi que eu comecei a ler histórias que não eram para a minha idade. Eram experiências traumáticas, digamos assim, para quem lia, porque era o código romântico, é um código dramático, não é? E, portanto, todo aquele universo em que a morte aparecia frequentemente, os abandonos, as tragédias, e eu, como lia em voz alta para a família, para as mulheres poderem trabalhar durante a noite, com as mãos, fazerem trabalhos manuais. Quando eu comecei a ler em voz alta, eu tinha uma mistura, que era que as histórias infantis, o mais infantil e pueril possível, mas tinha essa mistura com as histórias adultas de uma grande exigência dramática. Então eu fui uma criança dividida entre esses dois mundos e curiosamente eu acho que foi isso mesmo que acabou por me fazer eu querer escrever toda a vida, porque o que eu fazia era isto, como aquelas histórias me incomodavam tanto, os abandonos, as mortes, para eu sentir um equilíbrio emocional, eu escrevia histórias ao contrário, isto é, pegava nos mesmos personagens, mas fazia com que as noivas reencontrassem os noivos, com que os pais que tinham abandonado as crianças regressassem na noite de Natal e coisas do género que eram para eu me sentir em paz, para eu sentir que havia harmonia no mundo. E, portanto, foi uma espécie de antídoto que eu encontrei com a escrita. Eu percebi que a literatura não servia só para isso, não é? Mas eu comecei assim. É muito difícil de escrever-se um livro que consiga, no momento, travar uma guerra. Lembro-me de uma escritora, cujo nome não me lembro agora, não consigo reconstituir, que morreu na guerra da Ucrânia. Ela tinha 2 livros que, de certa forma, previam e descreviam a situação. Ela morreu precisamente vítima e os 2 livros não a conseguiram salvar, antes pelo contrário. Isso deve-nos fazer refletir, não é? Que a literatura tem um poder. Agora, o poder, neste caso, qual é? É que ela deixa esse exemplo para o futuro. Isto é, as pessoas que irão ler, que saberão que ela morreu, veio uma arma, um míssil, e a abateu quando ela estava num restaurante, e que leiam os livros dela, que previam e que estavam envolvidos com essa situação. Isso é o que, de certa forma, a literatura está fazendo. Faz que é uma preparação e uma formação preventiva. Ela não tem o poder, não tem o poder da votação que se pode ter na ONU. É um outro poder, é um poder diferente. Portugal foi o colonizador do Brasil e foi uma relação traumática. Essa relação, passado todo este tempo, ainda não está completamente ultrapassada. Mas a própria sociedade aqui, ela tem as suas camadas, não é só como Portugal. Ela própria tem as suas camadas controversas. E há uma coisa que eu acho que é preciso compreender, é que nunca nenhuma sociedade é homogénea. Nunca. Aqui fala-se muito de que continua a haver um substrato muito forte escravocrata, que continua a haver muito a relação entre o que tem tudo e o que tem pouco. E isso vê-se muito bem ainda, digamos, numa espécie de impossibilidade que o Brasil tem de desenvolver culturalmente e economicamente todas as camadas sociais. O mesmo acontece em Portugal. Sendo um país de outra forma e estando integrado na Europa, tem uma outra escala, mas a situação heterogénea é a mesma. A partir do momento em que nós nos entendemos que precisamente somos somas, não vale a pena estarmos a pensar que
o passado nos desune. Não, o passado é para ser conhecido, para que o presente ultrapasse e colocarmos tudo a zero e recomeçarmos um novo mundo sem escravos nem senhores. Simplesmente é muito difícil fazer isso porque há os que prolongam, uns prolongam o ressentimento e outros prolongam o domínio. Não vale a pena estarmos só à espera de que seja a superestrutura a mudar, porque a superestrutura precisamente está a ir no sentido oposto. Nós, a base, é que temos de reivindicar o contrário, é que todos de facto somos irmãos, tal como a cartilha de onde a gente, religiosa, a cartilha humanística de onde a gente vem, nos ensina. Para mim é chocante que os portugueses que andaram por toda a parte e que foram recebidos em toda a parte e que neste momento parece que se tenham esquecido desse passado e queiram expulsar de uma forma cruel, sem ter a noção dessa escolha, sem ter a noção daquilo que é, digamos, daquilo que é a sociedade do acolhimento. Uma sociedade de acolhimento, que eu quero acrescentar, porque esta questão é muito delicada, que proteja os que chegam e os que estão. Definir o espírito da nação, porque nós somos, digamos, ambivalentes. Nós, por um lado, somos gente carente de reconhecimento, não é? Mas, por outro lado, quando somos reconhecidos, somos hiperefusivos. Isto é, há uma espécie, um balanço entre um momento e outro. Quando se diz que os portugueses são muitíssimo tristes, são melancólicos, é verdade, mas quando nos sentimos uma espécie de autossatisfação, é exatamente o contrário. E somos sonhadores aí, sonhamos, quer dizer, passamos de um estado de pessimismo imediatamente para um estado eufórico. Então torna-se muito difícil, muitas vezes, caracterizar os portugueses. É muito fácil passarmos de um sentimento de que não prestamos para nada para o sentimento de que somos os maiores. E andamos sempre à procura daquilo em que somos bons para valorizarmos imenso, para nos sentirmos outra vez eufóricos. Precisamos dessa euforia precisamente para compensar um fundo pessimista de que está a falar. Porque eu tenho a ideia de que o povo português, de facto, ainda não perdeu o síndrome da fome. E uma prova disso é a dificuldade de ser livre no pensamento. Nós temos dificuldade em nos afirmarmos como livres no pensamento. Temos dificuldade em afrontarmos e mostrarmos aquilo que pensamos, com medo de sermos punidos, com medo de não sermos aceitos, com medo de perder o emprego. Quer dizer, existe em nós esse medo atávico da perda e por isso mesmo esse sentimento ele está permanente e faz, a meu entender, com que muitas vezes a nossa democracia tenha esse problema, que é a falta de um diálogo aberto. E neste momento a falta desse diálogo aberto é muito extraordinário porque está a ser substituída por uma espécie de agressão aberta. Isto é, em vez de haver diálogo, passou-se a um outro nível. A cultura digital se veio substituir aquilo que deveria ser um diálogo por uma espécie de confrontação. Não é sequer de opiniões, são de afirmações irredutíveis que criam uma espécie de estado latente de crueldade das pessoas umas entre as outras. Isso está-se a sentir mês a mês, de semana a semana e de dia para dia. O escritor é um espia do mundo. Eu sou uma espia, estou sempre querendo saber, querendo ver, querendo espreitar, não é? E no caso deste livro, digamos que foi uma espia particular porque era colaboradora, digamos assim, do ambiente que eu visitava, porque a minha mãe estava lá. E, portanto, não fui uma colaboradora fria, fui alguém envolvido. Portanto, tive a capacidade, penso, de perceber as relações humanas quando não se é já jovem, não é? E quando há uma espécie de fragilidade do corpo contrastiva com aquilo que ainda são os sonhos da alma, não é? E essa situação eu via durante 3 anos de uma forma muito presente. Então o que aconteceu foi quando a minha mãe faleceu e por várias razões eu percebi que era imperativo eu escrever esse livro, sobretudo porque ela me pediu que eu escrevesse um livro chamado Misericórdia. Eu não quis escrever um livro só sobre ela, quis escrever um livro a partir dela e, portanto, essas 70 figuras que estão aí, elas são uma personagem coletiva, mas que aparece como personagens individuais. E aí há de tudo.
digamos que é um livro que tem, digamos que até um choro, mas tem um riso, não é? Tem a decepção, mas tem um sonho. Tem o dia fervilhante, mas tem a noite pesarosa, que nunca mais acaba, não é? Essas figuras, elas permitiam que eu, de certa forma, sintetizasse aquilo tudo que a pessoa sente ao longo da vida. E até porque não estavam só os mais velhos, estavam os mais jovens que o cuidavam. E, portanto, é uma mistura das idades, de todas as idades, não é? E isso foi o que me deu ânimo e alma para escrever esse livro. Foi essa mistura de experiência que se oferecia para eu transfigurar. Quando eu publiquei esse livro, um jornalista da agência de notícias foi a primeira pessoa que me telefonou e disse-me: Lídia, então você agora escreveu um livro sobre gente que vai morrer? E eu disse: não, eu escrevi um livro sobre o fulgor da vida. E este é um livro sobre o fulgor da vida, o fulgor da resistência, do apagamento, resistência contra o apagamento da individualidade. É um livro a favor da individualidade, da resistência para superar, para que se fique belo, para que se fique jovem, para que se continue a amar, para que se continue a ter todas as funções da vida até ao fim. A Revolução dos Cravos acontece precisamente porque os militares em Angola, Moçambique e na Guiné percebem que é preciso fazer uma revolução. E são os próprios militares. Ao contrário do que em geral acontece, os militares não vieram em Portugal para reprimir. Os militares estão associados a uma classe libertadora. Dá-se o 25 de Abril, dá-se a libertação do povo português em caminho para uma democracia e, ao mesmo tempo, a libertação das colónias, que deixam de ser colónias finalmente e passam a ser países independentes. Eu estava em África quando acontece, não é? Eu estava em Moçambique, na Beira, e sabia que os militares, a maior parte dos militares, queria acabar com a guerra, não é? E, portanto, tinham participado num movimento para que a guerra acabasse. Portanto, quando se dá a Revolução, foi para muitos uma alegria, não é? E para a população que estava lá era um bocado complicado, não é? Tudo isso foi difícil de gerir. Também em Portugal foi difícil de gerir. Não se desmantela uma situação de 48 anos e de uma guerra de 13 anos, de um momento para o outro, sem haver grandes convulsões, sem haver injustiças, sem haver grandes traumas. Eles ainda aí estão, não é? O nosso Código Civil, em relação às mulheres, era um código medieval. Portanto, era um código que permitia, inclusive havia uma cláusula, uma condição em que o marido podia matar a mulher. Portanto, e na prática havia violência contra as mulheres que era completamente permitida e não havia problema. As mulheres não eram donas de si em nada, praticamente não tinham autonomia nenhuma. Portanto, dá-se a Revolução e passados 2 anos temos um Código Civil que é um dos mais avançados da Europa. E as profissões que as mulheres não podiam aceder, de repente abrem-se todas as profissões. É uma alteração absolutamente extraordinária, inclusive em relação à liberdade de imprensa, começa a haver e começa a haver liberdade de expressão. Há um livro que é publicado um pouco antes da Revolução, que é o livro que se chama As Novas Cartas Portuguesas, escrito por 3 mulheres e que marca uma espécie de revolução antes da Revolução, não é? E, portanto, hoje nós olhamos para trás e eu diria que continua a haver resquícios de antigamente. Uma sociedade não se muda assim tão rapidamente. A universidade hoje tem mais mulheres do que homens. Isso significa alguma coisa. No mundo do trabalho, ainda as mulheres não assumem em percentagem a mesma qualidade dos homens, a mesma quantidade dos homens, mas o seu valor é reconhecido, elas competem em toda a parte e tenho a ideia de que, inclusive hoje, em Portugal as mulheres conseguem uma coisa que é fundamental, são donas do seu corpo, isto é, elas determinam quando podem ser mães e quando não podem ser mães. Isso é alguma coisa que distingue uma sociedade. Nunca se publicou tanto, também se lê muito, mas o que se lê é, digamos, talvez aquilo que nós não queríamos que fosse. Lê-se, não se lê aquilo que nós pensamos que é o mais importante.
E, portanto, há aqui este paradoxo que é de substituir a qualidade pela quantidade. Possivelmente nós vamos compreender dentro de pouco tempo que a leitura, sobretudo literária, que é aquela leitura que obriga a nós estarmos dentro da sofisticação de uma língua, do pensamento mais sofisticado, do pensamento mais elaborado de uma língua, que é isso que nos abre a capacidade de pensar, de dialogar e de nos preparar, inclusive, para compreender o rumo das ciências. Porque uma coisa é a investigação científica que cria patamares grandiosos, outra é a ética que conduz a um controle, a uma leitura da utilidade disso para a salvação da vida humana. E então eu acho que aí se vai compreender perfeitamente que a deontologia, a ética e a moral, elas saem não propriamente, digamos, de manuais teóricos, mas sai sobretudo da literatura. A literatura são os lábios dessa verdade. E eu estou convencida que as pessoas vão perceber isso, sobretudo se este caminho que nós estamos a assistir, que é de uma fuga para a frente, a caminho da violência, se ela continuar para a frente, vai-se perceber que a literatura e a arte têm um projeto que é o oposto e que vai ser necessário reformular este pensamento que é pragmático, em demasia e que não tem a literatura e os livros como um instrumento fundamental de salvação da existência humana.